Opa, Manu tá dizendo que agora está melhor sem travar, todo mundo dizendo que agora tá ok, Cíntia dizendo que agora tá ok, Nádia, Camila, todo mundo, beleza? Então vamos tocar o barco. Eu acho que eu parei na parte que a gente estava falando sobre o ciclo menstrual da mulher, para a gente aprender algumas noções gerais, principalmente para quem não pegou ainda o ritmo da última live, em que a gente estava aprendendo realmente como é que funciona o ciclo menstrual. E como é que funciona essa preparação para que a mulher possa engravidar todo mês. Né? Entender de fato aonde que o DIU entra nisso tudo e em que ele vai mexer de uma maneira geral. Né? Basicamente, a gente então tem que pensar nesses compartimentos que eu tinha começado a falar. Nós temos todo um conjunto de compartimentos dentro do nosso corpo que em conjunto vão orquestrar todo esse ciclo hormonal da mulher e gerar uma série de preparações no organismo para que ela possa engravidar. Esse é o pensamento do corpo, né? O feminino, a cada mês, ele se renova, ele se modifica para tentar receber um óvulo fecundado no endométrio. E aí, esse disparo para essa série de modificações cíclicas que acontecem no corpo da mulher a todo mês, eles começam lá dentro da cabeça, no hipotálamo e na hipófise. Você não precisa guardar esses nomes, apenas saber que isso existe, que existe uma estrutura muito bem organizada dentro da cabeça da mulher, que sofre influências inclusive do seu estado emocional, por exemplo, e que eles vão gerar disparos mesmo, sinais na forma de disparos de hormônios que vão sinalizar para o seu ovário, que é esse segundo compartimento lá dentro da pelve feminina, e esse ovário vai de fato começar a produzir alguns hormônios, ditos hormônios sexuais femininos, que vão começar a orquestrar uma série de modificações no útero, que é esse próximo compartimento, que é o terreno fértil, né? É o lugar de preparação desse terreno fértil para o óvulo fecundado se fixar. Então, basicamente, no nosso desenho esperto aqui do útero, quando a gente chega aqui, os ovários ficam aqui do lado de fora, dentro da cavidade, que é a pelve, e os ovários produzindo os hormônios aqui do lado de fora vão chegar até o útero e promover uma série de modificações. E aqui tem umas estruturas que são importantes de você conhecer, que a gente já falou delas, mas a gente vai repetir para que você possa entender, porque hoje, de fato, ela é mais importante ainda quando a gente for falar de como o DIU funciona no seu organismo. Aqui, esse canalzinho entre o ovário, né, que vai recrutar uma série de folículos a cada ciclo menstrual, vai recrutar cerca de uma dúzia de folículos ali. Esses folículos vão gerar uma corrida, para que um ganhe essa corrida sob estímulo hormonal. Eles começam a crescer e um vai ganhar essa corrida para que ele possa liberar o óvulo. E esse óvulo vai percorrer esse caminho da trompa e vai se encontrar com o espermatozoide, geralmente aqui nesse meio do caminho. O espermatozoide está vindo aqui de baixo. E ele tem o primeiro desafio dele dentro do útero é atravessar essa barreira aqui, que é esse primeiro canal, que é o colo do útero, onde está presente o nosso famoso muco, né, que se exterioriza na vagina, mas vem daqui. Então ele atravessa essa primeira barreira, sobe, 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 e vai se encontrar mais ou menos, pensando nessa lógica aí temporal da coisa, né, nessa cronologia da coisa, o espermatozoide vai subindo por aqui até encontrar com o óvulo que está descendo, vindo lá do ovário, até se encontrar aqui com ele na trompa. Uma vez que eles se encontram aqui e ocorre a fecundação, eles caminham para dentro do útero e aqui, nessa paredezinha interna do útero, esse óvulo fecundado vai se fixar. Essa fixação nós damos o nome de nidação, né? E essa parede de dentro, onde o útero se fixa, é o famoso endométrio, que se espessa e vira um tapete fértil para esse óvulo fecundado se fixar. E no final do seu ciclo, né, ele está extremamente nutritivo, receptivo para o óvulo fecundado se fixar. Tá? Esse óvulo fecundado nós chamamos cientificamente de ovo. Então não estranhem durante a live se eu usar o termo ovo. É a nossa primeira forma de vida, é o nosso ovo fecundado. Tá? O nosso óvulo fecundado é o ovo, tá? Carinhosamente chamado de ovo. Então, esse endométrio aqui é essa parede interna que tem que ser extremamente receptiva. E é importante a gente guardar isso, que a gente vai entender mais pra frente quando a gente começar a falar do DIU propriamente, como ele funciona, desse compartimento aqui, que é onde ele mais vai atuar. Tá certo? Bom, e aí, onde é que entra o DIU nessa história toda, então, propriamente? Então, eu apresento para vocês meu segundo brinquedo,
que a gente tem a oportunidade de conhecer hoje. Nós já conhecemos o nosso famoso útero de borracha, que nos acompanha em várias ocasiões, e hoje nós vamos conhecer o nosso segundo brinquedinho, que nós vamos poder falar do DIU ao vivo e a cores. Ele está aqui em tamanho natural, sendo reproduzido aqui. Esse instrumentozinho é uma réplica do Mirena, que é o DIU de hormônio. E se você for perceber, ele, quando você introduz ele aqui, não preciso reproduzir a técnica de introdução, mas ele é colocado aqui dentro do útero através de um dispositivo e ele se fixa aqui assim, ó. Esse é o objetivo do DIU. Ele entra aqui, se fixa dentro da cavidade e vai produzir uma série de alterações locais aqui, tá? Para, de alguma forma, atrapalhar o seu ciclo hormonal. Então, o DIU, na verdade, quando a gente fala do DIU, a gente fala de dois tipos de DIU, basicamente, né? Que é o DIU de cobre e o DIU de hormônio, que no Brasil é comercializado sob o nome de DIU Mirena, tá? Então, como é que é o mecanismo de ação? A gente viu que eu coloquei aqui para vocês entenderem bem, isso ilustra bem, para quem ainda tem dúvida sobre o que é o DIU, é um pedaço de plástico que pode ter fixado nele duas coisas, ou um metalzinho aqui enroscando essa haste de uma estrutura que libera um dispositivo atrelado a essa haste de cobre que libera periodicamente hormônio aqui dentro, que é o levonorgestrel. Não precisa guardar também esse nome, mas a gente precisa saber que o levonorgestrel é uma forma de progesterona. A gente já falou disso na nossa live passada. Se você não teve a oportunidade ainda de ver, veja. Ela está no nosso Instagram TV e o áudio dela está no nosso canal do Telegram também. Se você ainda não se cadastrou, se cadastre para que você possa acompanhar. Lá tem toda essa explicação sobre as funções hormonais dentro do ciclo menstrual de maneira mais explicada, tá bom? E mais detalhada. Mas como a gente já falou aqui, a progesterona é muito importante para essa segunda metade do ciclo menstrual, para construir esse ambiente fértil dentro aqui. Esse tapete fértil do endométrio precisa de progesterona, né? Mas se você joga alguma substância aqui de corpo que funciona como um corpo estranho aqui dentro, você promove uma inflamação dentro do útero, uma resposta inflamatória. Não é infecção, mas é inflamação. O seu corpo reconhece que tem alguma coisa aqui dentro e começa a produzir uma resposta inflamatória para tentar, de alguma forma, conter ou combater esse corpo estranho que está aqui. É dessa resposta inflamatória que se gera um ambiente que é inadequado para que o espermatozoide sobreviva inicialmente. Num primeiro momento, quando isso aqui está inflamado, existe uma série de substâncias citotóxicas. Você não precisa guardar esse nome, mas basta saber que citotóxico quer dizer que é tóxico para as células, que impedem que elas sobrevivam de maneira adequada. O espermatozoide nada mais é do que uma célula. E ele não consegue sobreviver aqui de maneira adequada. O DIU de cobre funciona basicamente só com isso, tá? Formando esse ambiente inóspito ao espermatozoide aqui dentro. E o DIU Mirena, ele é um dispositivo de plástico que também é um corpo estranho, mas que também libera hormônio aqui dentro, que é a progesterona, né? E aí entra uma parte que é um segundo efeito do DIU, que é exclusivo do DIU de hormônio. Enquanto o DIU de cobre dura 10 anos, esse mecanismo de liberação, e o DIU de cobre, por quê? Porque ele libera cobre, que é essa espécie de metal que faz essa irritação do útero. E o DIU Mirena libera progesterona aqui dentro. A progesterona, quando em doses adequadas, que no momento adequado, ela promove uma bela adaptação desse mecanismo para se criar um tapete fértil para o ovo fecundado se fixar, perdão. Mas quando você joga uma quantidade a mais, uma concentração maior de progesterona aqui, que não faz ciclo durante simulando o ciclo menstrual, você está, na verdade, atrofiando a parede de dentro do seu endométrio. Então, ele promove, além do efeito de corpo estranho, atrofia desse endométrio. E aqui, nessa partezinha de baixo, que a gente já comentou, que é o colo do útero, onde tem um muco, quando é um muco fértil, que a gente já falou sobre ovulação também na nossa live anterior, quando existe um muco fértil, ele é extremamente fluido, ele é pegajoso, porque ele forma um caminho e quase que conduz o espermatozoide aqui para dentro. Ele é extremamente lubrificante, é um caminho fácil para o espermatozoide passar e nadar nesse muco e atravessar essa barreira. Quando você tem
E esse muco ele vai sendo progressivamente mais fértil com o aumento da concentração de estrogênio na primeira metade do ciclo. Quando você joga progesterona aqui de uma maneira exacerbada e contínua, você transforma isso daqui numa rolha seca de muco e impede que o espermatozoide de maior ou menor grau acabe passando por aqui. Até aqui tudo muito bem, tudo muito bom, que maravilha, esse médico é maluco, me chamou aqui para uma live de planejamento familiar para falar de método natural e está me explicando que o DIU é, nossa, maravilhoso, não vai engravidar de jeito nenhum. Pois bem, eis a questão. Esse discurso até aqui agora foi o que eu te trouxe, que é o discurso clássico, quando você vai falar até do DIU, e ele para aqui, né? O que nós não costumamos discutir, e por isso tantas perguntas sobre a questão do DIU ser abortivo ou não, é que a segunda parte, que não se fala muito na sociedade, até com medo de gerar uma certa antipatia pelo DIU e o que é a realidade, e se você for pesquisar na literatura médica mais recente, você acha tudo isso de uma maneira bem clara, e o que eu estou falando aqui não é tendencioso ou é parcial na minha visão, é apenas o que eu trago da literatura que eu reviso, como eu disse para vocês, o mais recente que eu tenho de leitura. Aí entra essa perguntinha que está aqui embaixo da Eliana. Ó. O DIU pode ser considerado abortivo? Todo dia que eu abro para pergunta na minha página, vem essa pergunta. Se eu estiver falando de inflação na minha página, vai vir a pergunta se o DIU é abortivo ou não. Alguns também estão perguntando essa pergunta da Lilian aqui. Se vale a pena usar o DIU por causa da endometriose. Então, além dos efeitos que te falam sobre o efeito anticoncepcional do DIU, o DIU de hormônio também tem esse papel que foi identificado por alguns estudos de diminuir sangramento e diminuir dor. E é por isso que alguns médicos aplicam ele para endometriose. É importante você guardar esse conceito que eu estou te falando desses efeitos não contraceptivos do DIU, porque muitas mulheres hoje em dia usam o DIU por causa disso, sem saber de todos esses efeitos que eu falei anteriormente aqui. E se você, por algum motivo, usa o DIU e está incomodada com isso, guarda esse incômodo até o final da live, porque a gente vai conversar sobre isso com mais calma. Não precisa se desesperar, tá bom? Bom, então a segunda parte do que a gente está falando é, de fato, essa questão que a gente já falou até aqui desse discurso clássico, e a gente entra nessa questão da pergunta da Liliana que falou lá embaixo. O DIU é abortivo? Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que a segunda parte do discurso vem, que não nos é contado geralmente, é que todos esses efeitos que atrapalham a fecundação, eles visam inicialmente atrapalhar a fecundação, mas nem sempre eles funcionam para atrapalhar simplesmente o encontro do espermatozoide com o óvulo. Eventualmente, e não de maneira infrequente, mas até mais comum do que se imagina, esse espermatozoide consegue vencer essa barreira e encontra o óvulo aqui na trompa. Mas esse ovo fecundado, que é a nossa primeira forma de vida, acaba descendo para cá para tentar encontrar um lugar adequado para se fixar. Acontece que aqui não existe mais o terreno fértil que a progesterona da segunda fase gera, mas existe um pedaço de plástico com o metal ou hormônio atrelado a ele que transformaram esse lugar que deveria ser um tapete felpudo, como nós falamos na última live, em um chão de concreto liso. Nada consegue se fixar aqui, basicamente, tá? Então, essa segunda etapa de efeito do DIU, que é descrita na literatura e é real, tá? É que, na incapacidade de evitar que o espermatozoide encontre o óvulo aqui, o ovo fecundado é incapaz de se fixar aqui dentro. Então, se nós temos um ovo fecundado na sua primeira forma de vida que não consegue se fixar aqui dentro dessa cavidade, ele se perde e vai embora. Então, daí, nós podemos tirar já as nossas primeiras conclusões sobre o efeito do DIU. O possível efeito do DIU não é via de regra, mas o mecanismo do DIU, descrito na literatura e na bula, não é evitar a ovulação, via de regra. O principal mecanismo do DIU funcionar não é evitar a ovulação. O DIU de cobre nunca evita a ovulação, porque ele não tem papel hormonal, ele só irrita a parede do útero.
e atrapalha a fixação do ovo ou o encontro do espermatozoide com o óvulo. O DIU de cobre, o DIU de Mirena, né, o DIU de hormônio, ele, em alguns casos, ele vai fazer ovulação, mas a própria literatura diz que esse não é o objetivo principal do DIU Mirena. Ele pode fazer a ovulação, a paciente pode parar de menstruar, mas esse não é o primeiro ponto em que o DIU vai trabalhar. E pelo contrário, ele diz que o DIU, a literatura médica diz claramente, o DIU não promove a anovulação na maioria das pacientes. Ou seja, a maioria das pacientes continua ovulando. Será que está fecundando e que está atrapalhando? Não sei. E isso eu não tenho como te dizer, mas eu também não tenho como te garantir nem para um lado nem para o outro. Então aí fica, de fato, essa questão da sua consciência. E por isso que a resposta está dada de maneira, acho que mais clara e impossível sobre a questão do DIU pode ser abortivo. Então já discutimos o que é o efeito do DIU, já discutimos em outras oportunidades o que é vida. Junte essas duas informações e traga essa resposta você mesma, tá bom? Bom, tocando o nosso barco, já falamos da ovulação, agora vamos falar também das outras partes menos bonitinhas do DIU, que a gente também não costuma conversar no consultório e não costuma orientar os pacientes. Bom, falando sobre o Mirena, né, essa questão, a gente já explicou muito bem essa questão de que o Mirena não necessariamente interfere na ovulação. Quando você bloqueia a ovulação, você bloqueia o ciclo menstrual da mulher e ela, teoricamente, não vai mais sangrar. Ela vai entrar numa fase que a gente chama de amenorreia. Mas, como eu já disse, isso não é via de regra do DIU, tá? O objetivo do DIU não é causar a ovulação. Existem pílulas que são feitas para impedir a ovulação. O DIU não é um mecanismo contraceptivo de estimular a ovulação. Quando a gente fala de mecanismo de DIU, a gente fala que ele pode gerar a ovulação, mas não é a regra do DIU, tá? Isso é ponto final, não tem interpretação, não tem versão, não tem discussão, é o que está escrito. Se você pegar a bula do DIU, é o que está escrito na bula do DIU, tá? Ponto final. Agora, existe a outra parte que eu comentei com vocês, em que algumas pessoas indicam o DIU para tratamento de algumas condições, porque o objetivo do DIU de hormônio, né, nós não estamos mais falando do DIU de cobre, o DIU de hormônio tem essa ideia inicial de trazer esse controle de sangramento e de dor. E de fato ele faz isso às custas de causar todas essas alterações locais que eu te falei, né? Mas alguns médicos indicam o DIU por causa de algumas doenças que podem ser tratadas com ele. Mas tratar doenças com DIU é uma coisa e saber dos efeitos que ele faz na fecundação é outra coisa. E para você tomar a sua decisão de colocar ou não um DIU, você precisa lembrar dessas duas coisas, já que estamos caminhando para entender o funcionamento, né, dos métodos contraceptivos e entender como é que nós podemos fazer uma transição para um método natural. É importante a gente ter essa informação na cabeça. A gente não pode fugir disso ou fingir que isso não pode acontecer. Pois bem, qual é o efeito do DIU, então, no sangramento? Um possível efeito colateral do DIU, né? Que quando a gente vai falar para uma paciente sobre métodos anticoncepcionais, a gente não pode falar só das partes boas, a gente tem que falar também das partes inconvenientes, porque quando elas aparecerem, a paciente precisa estar ciente. Quando ela toma a decisão dela, tem que ser uma decisão consciente, baseada no que é bom e no que é ruim de cada método. Então a gente tem que ser honesto nessa parte. E assim, desde o começo nós firmamos um compromisso aqui da nossa hashtag Só Liberdade. E hoje, obviamente, eu trago para vocês essas verdades, mas também com muita caridade. Mais uma vez eu digo aqui, tem algumas pessoas que estão colocando aqui essa agonia, né, de não terem sabido disso quando colocaram o DIU e que gostariam de mudar. Calma, né? Essas decisões todas precisam de amadurecimento. E você pode fazer isso, mas você precisa ter responsabilidade também e conversar sempre com o seu médico, tá? A live fica salva, tá bom? Tem alguém perguntando aqui. E a gente vai poder falar sobre isso com calma também mais pra frente. Então nós estamos falando da questão do sangramento.
Então, como é que funciona? Como é que fica o sangramento depois que você coloca o DIU? Ah, meu Deus, que maravilha! Muitas pessoas falam que param de menstruar com o DIU. A quantidade percentual de mulheres que vão parar de menstruar com o DIU vai variar de 20% a 50%. Com 3 anos do uso do DIU de hormônio, 20% a 50% das mulheres param de menstruar. Ou seja, no máximo a metade das mulheres que usam o DIU não vai menstruar. Então esse papo de que o DIU é para parar de sangrar, não necessariamente. Existem condições em que o médico pode ter prescrito o DIU para você, que você tem uma doença que faz você sangrar mais. Aí o DIU, por efeito da progesterona, Mirena, ele vai cortar esse sangramento. Eu estou dizendo a mulher que procurou um método para não engravidar e foi oferecido o DIU como a 8ª maravilha do mundo, porque você, além de tudo, ainda para de sangrar e de ter dor. Pois bem, trago uma outra informação para você baseada na literatura, não é achismo meu. 20% das mulheres, estudos recentes dos Estados Unidos, 20% das mulheres que colocam o DIU tiram no primeiro ano de uso. Por quê? O sangramento que o DIU provoca no primeiro ano de uso é, em geral, um sangramento irregular e imprevisível em mais de 50% das mulheres. Tá? Isso não é exclusividade do DIU, a maioria dos métodos anticoncepcionais que usam hormônio podem causar uma desregulação local dessa parede interna do endométrio e gerar sangramento, seja por atrofia e seja por privação de hormônio temporária. Então isso vai gerar sangramento irregular. Isso não é exclusividade do DIU, ele não é o maior vilão de todos para sangramento, mas muitas mulheres começam a usar o DIU porque acham que vai ser a 8ª maravilha do mundo e vão parar de sangrar. Não é bem assim. Na maioria das vezes, no primeiro ano de uso, vem um sangramento imprevisível, irregular, às vezes na forma que a gente chama de escape, aquele sangramento pretinho, pinga-pinga. Então não é bem assim, tá? Enfim, esses sangramentos atingem quase que um pouco mais da metade das mulheres. Então, você precisa ter consciência disso se um dia você for discutir com o seu médico e ele te colocar essa opção do DIU, tá? Porque não é uma coisa tão inofensiva assim para o seu sangramento, tá? Pois bem, outros efeitos que a gente tem, outras possibilidades de outras coisas que podem acontecer quando você coloca o DIU é de fato a expulsão. E por que eu estou falando isso? Essa expulsão do DIU ocorre em 3 a 10% das pacientes. Se o DIU expelir, por que isso acontece? Porque às vezes o útero contrai mesmo, não, como é um corpo estranho que está ali dentro do útero, ele contrai, não reconhece aquilo como uma coisa inofensiva e contrai para tentar tirar o dispositivo de dentro dele, a pessoa expele mesmo o DIU, tá? Isso acontece em 3 a 10% das pessoas. E por que isso é ruim, inclusive, para quem pensa em colocar o DIU? Porque se você coloca o DIU, você paga um valor caro, muitas vezes, a maioria dos consultórios, para colocar o DIU, pensando que esse valor que você pagou vai se diluir pelo tempo total do DIU que você usou. Se o DIU é expelido, ele não pode ser reutilizado mais. Aí acabou, você perdeu e jogou aquele dinheiro fora. Então, isso tem que ser colocado também. É exceção da regra, mas pode acontecer, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Tá? Eu estou sendo muito franco, muito honesto, porque todos os métodos contraceptivos têm as suas indicações, as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas quando a gente fala de método natural, por exemplo, quando você fala para alguém que você vai usar método natural, todo mundo fala, clássico. Isso não funciona. Você não vai conseguir seguir, você não tem disciplina, você não vai conseguir aprender sobre esse método, isso é uma confusão, o ciclo da mulher é todo bagunçado, não dá certo, todo mundo engravida com isso não é método para não engravidar, isso não é método de planejamento familiar, isso é método para engravidar mesmo, tá? Todo mundo fala o lado negativo, ninguém pensa no lado positivo. Mas, quando você fala que vai botar o DIU, ninguém fala, tem risco de você expelir, vai ficar um ano sangrando imprevisível, tem risco de infecção, tem risco de engravidar com o DIU, e se engravidar com o DIU, o que pode acontecer? Primeira coisa que é importante você saber, nós falamos que o DIU atrapalha essa fixação, esse encontro do espermatozoide com o óvulo e a transição do ovo fecundado para dentro da parede do endométrio, né? Para dentro da cavidade do endométrio, do útero, na parede do endométrio. Pois bem, o DIU tem uma chance de eficácia muito grande para você não engravidar, porque ele atua em todos esses mecanismos que nós já falamos. Mas quando o DIU falha, existe uma chance real, maior do que na população de uma maneira geral, de que essa gravidez fique na trompa. Porque ele atrapalha toda essa questão da motilidade da trompa, que empurra o óvulo fecundado para dentro do útero. Esse trânsito do ovo fecundado para dentro do útero fica prejudicado.
Se, numa condição de eventual exceção, ocorrer a fecundação, a chance dessa gravidez se fixar na trompa, ao invés de se fixar dentro do útero, é maior. Tá? Isso é exceção da regra? É. Mas basta uma vez acontecer para você perder aquela trompa e aí só sobra a de outro lado. Tá? Então, isso também não é uma via de regra, não é algo muito comum, mas é algo que é possível de acontecer. E, para as mulheres que usam, e quando isso acontece, ela tem que estar orientada de que isso é uma possibilidade. Porque isso está previsto na literatura e ela tem que saber dessa realidade. Né? Isso faz parte do aconselhamento pré-uso de anticoncepcional. Se você fala das desvantagens do método natural, você tem que falar também das desvantagens dos métodos hormonais. Tá? Bom, outra possibilidade. Mesmo com DIU engravidou, fixou aqui dentro. Descobri que estou grávida e tenho um DIU. Quais são os riscos que a sua gestação corre com um DIU dentro da cavidade? Primeiro risco de todos é que você perca o bebê no primeiro trimestre da gestação. Tá? O segundo é de que tem infecção, ou que a bolsa estoure antes da hora, ou que a placenta descolhe, ou que o parto aconteça prematuramente. São complicações descritas na literatura para aquelas gestações que acontecem com o DIU dentro da cavidade. Não é ainda uma unanimidade, mas em geral se recomenda até que se tire o DIU quanto antes, quando descobre-se que o DIU está dentro da cavidade que você está grávida. Mas isso não é unanimidade, a maioria dos médicos nem se sente confortável em mexer em nada lá dentro, uma vez que a gestação já se confirmou. Tá? Mas basicamente, o que eu trago para vocês com isso é uma situação, uma realidade que muitas vezes não se fala por aí, e nós estamos aqui hoje conversando francamente sobre essa questão, sobre uma realidade, né, de mulheres, e nós estamos caminhando aqui juntos para tentar chegar nessa situação de compreender plenamente como é que o meu corpo funciona, como é que o seu corpo funciona, quais são as alternativas que você tem para você que não quer usar hormônio, para você que por convicções pessoais, por valores pessoais, não quer correr o risco de viver, de usar um método que eventualmente permita uma fertilização, um encontro do óvulo com o espermatozoide que não se conclua como uma gestação e que está buscando uma maneira de usar um método anticoncepcional que te dê uma dimensão maior da sua responsabilidade enquanto a sua sexualidade, a sua afetividade. Nós conversamos um pouco sobre isso também. E essa questão que eu estou falando aqui, quando a gente fala de saúde para alguém, quando a gente fala de planejamento familiar da mulher, a gente está falando de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente não pode reduzir a questão do anticoncepcional, do método contraceptivo, do método de planejamento familiar, a uma questão do chance de engravidar ou não. Quando uma paciente senta no meu consultório, ou no consultório de qualquer médico para falar, quero usar um método para não engravidar, você não pode simplesmente chegar para ela e dizer assim, esse aqui tem mais chance, esse tem menos chance, esse é mais fácil de tomar, esse não é mais fácil de tomar. Você tem que perguntar para ela quais são os seus valores, qual é a sua realidade. O que você espera de um método anticoncepcional? O que você não gostaria que um método anticoncepcional te causasse? Quais são os problemas que você não quer ter, que você já ouviu alguém falar que teve usando o anticoncepcional? Ali na sua frente não está um número. A paciente não é um número. Ela é uma pessoa que tem valores, que se relaciona com outras pessoas. E quando a gente escolhe um método anticoncepcional para uma mulher, a gente tem que pensar que isso vai interferir na relação dela com outras pessoas. Né? Então, assim, pensar no seu método contraceptivo tem tudo a ver com a sua sexualidade e a sua afetividade. Porque a preocupação com gestação, a preocupação com o momento de engravidar, a preocupação com a consequência de uma relação sexual vai muito além da questão de engravidar ou não. Né? Mas a sociedade hoje olha para a mulher que tem relação e se preocupa única e exclusivamente com a perspectiva ou não de engravidar, perspectiva ou não de transmitir doenças sexuais, né? Sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente sabe que quando a gente fala da sexualidade da mulher, do relacionamento da mulher com outra pessoa, seja através da sua afetividade ou seja através de uma relação essa afetividade vai se manifestar sob diversas formas, e a relação sexual é uma delas,
A gente tem que pensar nos desdobramentos que se tem quando se tem uma relação sexual como uma expressão máxima de intimidade entre duas pessoas. Né? Quando você reduz a preocupação com o momento da relação, a perspectiva ou não de engravidar com ela, e você coloca um DIU e resolveu o problema, você acaba superficializando a questão das relações humanas. E você acaba matando algumas coisas que estão, algumas concepções que estão dentro da mulher. Né? Hoje muito se fala em questão de liberdade reprodutiva, e isso nada mais esse pensamento de hoje, de método anticoncepcional de longa duração, que o DIU nada mais é do que isso, né? Os implantes, as injeções, o DIU vieram como uma grande maravilha do século XX, do século XXI, sei lá de quando ele veio, mas do nosso último século, como um método contraceptivo de longa duração, para que a mulher coloque aquilo ali e não se preocupe mais com a relação sexual desse ponto de vista de engravidar. Como se essa fosse a única repercussão que uma relação sexual, uma união entre duas pessoas fosse capaz de gerar. Né? Então, nós hoje estamos aqui para conversar muito mais sobre sexualidade e afetividade humana e os desdobramentos que isso tem na pessoa, de uma maneira geral, e na sociedade, de uma maneira geral, do que simplesmente se algum anticoncepcional vai te dar um risco maior ou menor de trombose. Isso é muito importante, mas não é só isso que nós estamos comentando aqui. Não é só sobre isso que nós conversamos. Porque quando eu encontro muitas mulheres hoje no meu consultório e converso com elas sobre essas questões, a gente às vezes aborda alguns assuntos e a mulher fica assustada quando eu falo sobre sexualidade. Quando eu pergunto, qual a sua religião? A pessoa se assusta, não entende por que eu estou perguntando aquilo. Porque chega aqui, igual acontece nos comentários que eu estou vendo aqui, um monte de gente que é católico, que é cristão, ou que tem valores, independente de religiosos, valores em relação à vida, e que acreditam que a vida começa na fecundação, e que não tiveram a oportunidade de fazer esse juízo crítico do método que vão usar. E quando se deparam com uma situação dessa, estão usando o DIU há anos e não sabem que tem essa possibilidade. Quem não quiser acreditar nisso e não quiser usar desse jeito, que use, faça uso do método de acordo com a sua consciência, mas a consciência pressupõe que você conheça inteiramente aquele método e conheça inteiramente os desdobramentos que aquilo tem. Né? E quando eu abordo esse tipo de coisa dentro do consultório, as pessoas acabam não entendendo. Eu pareço uma pessoa intrometida na vida dos outros, mas quando a gente começa a conversar sobre certas questões, eu recebo mensagens sobre isso o tempo inteiro. Eu recebo mensagens sobre pessoas que tiveram sua sexualidade afetada de maneira drástica por métodos contraceptivos que usam o hormônio, que perderam a libido e perdem a autoestima. Tem um estudo norueguês, ele não é definitivo para se afirmar isso, mas tem um estudo norueguês que fez um levantamento de 1 milhão de mulheres. Só prontuário. Pegou o prontuário das mulheres e fez um levantamento. E mostrou que desses 1 milhão de mulheres, houve uma relação positiva entre o uso de anticoncepcional hormonal e uso de antidepressivo. Nós não sabemos se isso tem uma lógica causal, mas é uma pista de que talvez o ciclo menstrual seja fundamental na construção dessa personalidade, dessa individualidade da mulher. Né? Óbvio que, por exemplo, TPM, tem mulheres que têm uma TPM patológica, mas a mulher tem um ciclo hormonal que gera um ciclo emocional e que se sente mais retraída e que se sente um pouco menos receptiva quando não está no período fértil e que logo antes do período fértil, do período de ovulação, se sente extremamente, pode se sentir um pouco mais agressiva, um pouco menos receptiva de fato, mas que na chegada do período fértil se sente muito mais receptiva às pessoas, muito mais de uma comunicação muito mais fácil. Isso não tem nada a ver com relação sexual. Isso são ciclos ciclos emocionais da mulher que fazem parte da construção da personalidade dela. E a gente aprendeu a meter anticoncepcional em todo mundo para cortar essas variações hormonais e muitas mulheres perdem a sua personalidade com isso às vezes. Porque são taxadas que TPM é uma porcaria. É óbvio que tem mulheres que não conseguem conviver com isso e precisam de tratamento. Mas isso virou uma via de regra. Isso vai abafando a personalidade das mulheres, interferindo na sua relação com as pessoas de uma maneira muito destrutiva. E quando a gente mexe na maneira como a gente vê a sexualidade e a castidade das pessoas na sociedade, a gente mexe com a base da sociedade em si. Porque falar de sexualidade
e afetividade é falar das relações humanas. É falar do grau de responsabilidade que você sente sobre o outro. Quando você pratica um método natural, por exemplo, a possibilidade de gestação é uma preocupação, mas o método natural também leva em consideração essas concepções emocionais da pessoa, o momento de ter relação. A questão deixa de ser muito mais uma preocupação com uma eventual relação sexual com um desconhecido, que eu não quero ter nenhum compromisso com ele, então eu vou usar o DIU e vai funcionar por 5 anos, eu não vou me preocupar com isso tão cedo, e passa a ser uma preocupação de hoje eu não estou num dia bom, hoje eu não quero, eu não conheço na pessoa, eu não confio. Muitas vezes o que te dá essa percepção mais repulsiva sobre uma pessoa é não estar no período fértil. É não estar nesse período propício a se relacionar muito bem com as pessoas. E a gente abafa e corta, vai aplainando esse ciclo de variações hormonais da mulher. E vai superficializando as relações. Vai superficializando a responsabilidade que a gente tem sobre o outro, de uma pessoa que se encontra numa noite eventual com alguém e acha que basicamente aquilo é uma relação sexual descompromissada, que garantiu que não vai ter gestação. Esse é a minha preocupação maior e ponto final, e eu não quero me levantar no dia seguinte e me preocupar com isso. A gente deixa de se preocupar muito com as pessoas, a gente começa a se preocupar muito com as pessoas com as quais a gente vai dormir eventualmente numa noite, mas quando a gente superficializa essas relações, a gente para de deixar de se preocupar com as pessoas com as quais a gente quer acordar no dia seguinte. E vai esvaziando mesmo essa concepção de importância das relações humanas. Enfim, existem muitas coisas não médicas ou não biológicas, digamos assim, que a gente precisa abordar quando a gente está falando de métodos contraceptivos. E a última mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que, de fato, se você, de fato, usa o DIU e está incomodada com isso, pelas suas questões pessoais ou por esses efeitos biológicos que o DIU pode causar, de interferir na fecundação, de interferir na fixação de um óvulo fecundado, eu deixo uma mensagem muito serena e muito caridosa para você. Pode ser que você esteja fazendo um tratamento com esse DIU e que essa foi a opção que o seu médico te deu e você não conseguiu ver vantagem em nenhuma outra pela forma como isso foi te passado, e o DIU pode ser usado para tratamento reconhecido na medicina de algumas situações, mas sempre vai existir uma opção, tá? E existem opções que se encaixam mais dentro dos seus, que podem se encaixar mais dentro dos seus valores. E se você de alguma forma está incomodada com isso, se você de alguma forma não se sente à vontade com o DIU, mas foi a melhor coisa que foi passada para você naquele momento e você quer mudar, eu te oriento de que existem possibilidades, tá? De você viver os seus valores e tentar fazer uma transição segura e tranquila do DIU para um outro método que você queira usar e que seja mais adequado às suas concepções de vida, tá? Muitas mulheres estão perguntando aqui como é que faz o método de Binning para quem tem síndrome dos ovários policísticos. Quem tem síndrome dos ovários policísticos tem que treinar um pouco mais, mas pode fazer. E quem usa o DIU também pode fazer. O DIU, na maioria das vezes, não impede a ovulação, não impede a menstruação, ele altera um pouco, vai alterar o muco de alguma forma, mas existem outras maneiras que você pode ter de tentar monitorizar o seu muco. Tá? O DIU de cobre, principalmente o DIU Mirena, atrapalha isso um pouco mais. Mas o DIU de cobre só interfere na ovulação. Ele não interfere na ovulação, só interfere no ambiente dentro do útero. Então, eventualmente, você pode perceber muco, pode perceber as variações do ciclo hormonal e começar a treinar. Mas é importante que você converse com o seu médico e mostre para ele as suas angústias de uma maneira muito serena e muito autônoma. Quando a gente fala de liberdade, a gente tem que ter liberdade para todos os lados. Hoje em dia se luta muito na sociedade por algumas liberdades e não para outras. Mas existe esse caminho para você e você tem que conversar com o seu médico e mostrar para ele essas aflições e tentar um caminho. Existe uma possibilidade de transição, existem outros métodos de planejamento familiar naturais
que não usam só o MOOC, você pode começar a ensaiá-los e estudá-los enquanto você está pensando em deixar o uso do DIU, mas não se desespere, tá? Existem sempre alternativas, converse sempre com seu médico, converse sempre com pessoas que vão poder te orientar e te dar suporte, e vamos começar a encarar o planejamento familiar como uma questão de relacionamento, como uma questão de afetividade, de responsabilidade, de sexualidade da mulher, não só como uma coisa de preocupação de engravidar porque é caro, porque não está na minha hora, porque eu quero estudar, porque isso e aquilo, e se preocupar no uso que você faz das relações que você tem com as pessoas. Tá bom? Essa era a nossa mensagem de hoje. Últimos avisos, nossa live vai para o Instagram TV em pouco tempo, ou poderia ser menos tempo ainda. Se nós chegarmos a 10 mil seguidores, e isso depende de vocês, nós conseguiremos colocar esses vídeos da live diretamente no Instagram TV. Enquanto a gente não chega lá, esses vídeos têm que ser fragmentados, e isso faz com que a gente perca tempo, e essas lives demoram aí a ficar salvas na nossa página. Então, você pode começar a campanha de chame mais um. A cada vez que se chama mais um, a gente chega aos 10 mil, depois a gente já pensa nos 10 mil, no milhão, e quando a gente vê, eu estou lá no programa da Fátima Bernardes para falar de métodos naturais e ser crucificado em praça pública, né? Então, depende de você que a gente chegue até lá e consiga ter um alcance maior, uma facilidade maior para ter essa live no Instagram TV. Vamos nos mobilizar, né? Hashtag Dr. Felipe crucificado na Fátima Bernardes ao vivo. Então, a gente vai ficando por aqui, e a outra coisa que eu não posso deixar de te lembrar é que nós temos o nosso canal no Telegram, né? E que lá fica disponível também o áudio das lives. Isso chega um pouquinho antes da live ficar aqui na nossa página, onde fica o canal do Telegram. Entra na bio, né? Lá tem lá tem o link em que você tem acesso à minha página no Facebook, tem acesso à minha página na internet, que a gente coloca os conteúdos por escrito lá também, e tem acesso ao canal do Telegram, que é tipo um WhatsApp melhorado, em que vocês têm um canal direto comigo, com o conteúdo que eu coloco lá. Tá? Então eu coloco, vocês ouvem, veem, enfim. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação em peso de vocês. Algumas pessoas estão chegando agora, alguns atrasildos aí estão chegando agora, perderam a hora. Minhas lives são sempre às 9 horas, tá? Então não se esqueçam disso. Algumas pessoas colocaram aqui Dr. Felipe na Fátima, não. Eu também não gostaria de ir, foi só uma colocação engraçada, tá, gente? Até porque se eu fosse lá eu realmente seria crucificado, provavelmente, ou apedrejado, né? Porque a gente não combina muito com algumas coisas que são faladas nesse programa. Mas é isso, eu deixo vocês aqui até a próxima, e agradeço muito a participação de vocês. Fico muito feliz que tenham surgido tantas dúvidas, e queria dizer que a gente volta provavelmente para responder essas dúvidas, e em breve a gente vai abrir também para perguntas lá no nosso story, né, nos nossos stories. Então fiquem de olho, uma sequência de perguntas a princípio sobre o dia, mas você pode perguntar aquilo que você quiser também. Daqui a pouco, em breve, aí nos próximos dias, a gente vai abrir para perguntas também, tá? E muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma live que tinha o objetivo de durar 30 minutos. E com a participação de vocês chegamos a 1 hora novamente. Muito obrigado. Isso é sinal de que está todo mundo gostando, está todo mundo participando. Então, obrigado, até a próxima. Tchau!